Há dias em que a vida parece continuar, mas dentro de nós algo parou. Você acorda, faz o que precisa ser feito, fala com as pessoas, cumpre a rotina, mas sente que há uma distância entre o que o mundo pede e o que o seu coração consegue oferecer. Às vezes, tudo parece certo do lado de fora, mas dentro falta direção. E a pergunta começa a ecoar, silenciosa, insistente: por que é tão difícil encontrar um propósito na vida? Talvez porque o propósito não seja algo que se descobre, mas algo que se responde. Se este tema tocar algo em você, talvez seja um momento de ouvir com mais atenção o que vem a seguir. Muitas pessoas nos escrevem dizendo que assistem sempre às nossas conversas, mas só depois percebem que ainda não são inscritas no canal. Então, se puder, confira agora se o botão de inscrição está ativado. É um gesto simples e gratuito, mas que mantém este espaço vivo e faz com que os próximos encontros cheguem até você sem falhas. É um convite, não uma obrigação. Se sentir que é o momento, diga um sim com esse clique. Com sua inscrição, o algoritmo entende que esta conversa importa e você recebe as práticas semanais no seu tempo. Em troca, nosso compromisso é claro: ouvir seu feedback com atenção, trazer os temas que você mais pede e refinar cada roteiro para que ele se torne mais útil no seu corpo, na sua mente e na sua alma. Escreva nos comentários qual sensação acendeu hoje e qual tema você gostaria de ver a seguir. Lemos tudo com carinho. Há dias em que a vida parece seguir seu curso normal, mas algo dentro de nós permanece parado. Os relógios funcionam, as obrigações se cumprem, o corpo anda, fala, se alimenta, mas a alma parece ausente. É como se o tempo passasse, mas nós não estivéssemos realmente nele. Você acorda, se veste, cumpre as tarefas, mas há um descompasso silencioso entre o que o mundo pede e o que o seu coração é capaz de oferecer. E então surge aquela pergunta que se instala devagar, quase como um sussurro: por que é tão difícil encontrar um propósito na vida? Essa pergunta é uma das mais humanas que existem. Ela atravessa todas as épocas e idades. Aparece nos momentos de crise, nos intervalos de perda, nos períodos de mudança e até nas fases em que aparentemente tudo vai bem. Ela nasce quando a existência já não basta, quando o fazer deixa de nutrir, quando o ter não sustenta, quando o viver precisa de um porquê e o silêncio começa a doer. Viktor Frankl dizia que o ser humano pode suportar quase qualquer como, quando tem um porquê. Mas quando perde o porquê, o como se torna insuportável. E é exatamente isso que muitos vivem hoje: um excesso de como trabalhar, como ser produtivo, como ser feliz, mas uma profunda ausência de porquê. Vivemos em uma era em que é possível tudo, mas é difícil sentir qualquer coisa. As possibilidades são infinitas, mas o sentido parece escasso. A sociedade nos ensinou a buscar satisfação, não significado. E essa é uma troca perigosa, porque o prazer pode preencher, mas não sustenta. A motivação pode impulsionar, mas não guia. O sentido, ao contrário, não é efêmero, ele ancora. Frankl chamava de vazio existencial esse estado em que o ser humano já não sabe mais o que fazer com a própria liberdade. Depois de conquistar o direito de escolher tudo, ele descobre o peso de não saber o que escolher. É o paradoxo moderno. Quanto mais opções, mais vazio. Quanto mais estímulos, mais silêncio interior. Esse vazio não é uma doença, é um sintoma, um pedido de mudança. É a alma dizendo: eu quero participar da vida de novo. Mas o mundo ao redor não sabe ouvir essa linguagem e oferece distração no lugar de direção. Oferece consumo no lugar de consciência. Oferece movimento no lugar de sentido. Muitos confundem o vazio com fraqueza, mas ele é o solo onde o sentido começa a brotar. O vazio é fértil. Ele dói, mas anuncia o nascimento de uma nova forma de ver,
Ele marca o limite do velho e a borda do novo. E é exatamente ali, no intervalo entre o que foi e o que ainda não é, que a logoterapia se torna caminho. Frankl viveu o maior dos vazios, a perda de tudo. Durante a Segunda Guerra, ele foi prisioneiro em 4 campos de concentração. Perdeu os pais, a esposa, a liberdade e ainda assim sobreviveu espiritualmente, não por negar a dor, mas por encontrar um sentido dentro dela. Ele dizia: a vida nunca deixa de ter sentido, mesmo no sofrimento, na culpa ou na morte. Essas 3 realidades, dor, responsabilidade e finitude, são os alicerces sobre os quais se constrói o propósito humano. Encontrar sentido, portanto, não é uma questão de sorte, nem de privilégio. É uma questão de postura. É decidir olhar para o sofrimento e perguntar: o que a vida está me pedindo agora? Essa é a pergunta central da logoterapia. Ela muda tudo, porque transfere o foco da falta para a responsabilidade. A vida deixa de ser algo que deve me dar respostas e passa a ser algo que me pergunta o que eu tenho a oferecer. Frankl chamava isso de vontade de sentido, a força motivadora fundamental do ser humano. Segundo ele, o homem não busca prazer, como dizia Freud, nem poder, como dizia Adler, mas sentido. E quando essa vontade de sentido é frustrada, nasce a angústia existencial, uma dor de alma silenciosa que nenhuma conquista material cura. Essa dor se expressa de várias formas, no tédio, na apatia, na sensação de estar perdido mesmo quando tudo parece certo. Muitos pacientes descrevem assim: tenho tudo o que precisava, mas não sinto nada. Esse vazio não é preguiça, é desalinhamento entre o que se faz e o que se é. A logoterapia diria que essa pessoa não está deprimida, está desconectada de seu chamado. Mas como reconectar-se? Como reencontrar propósito em meio ao ruído moderno, à velocidade das redes, à superficialidade das relações? A resposta começa no silêncio. Frankl dizia que o ser humano precisa, de tempos em tempos, voltar a ouvir a própria consciência. A consciência, para a logoterapia, não é a voz moralista que julga, mas o órgão do sentido, uma espécie de bússola interior que aponta a direção única que cada um deve seguir. Ela é silenciosa, mas precisa ser consultada. Quando ignoramos a consciência, a vida começa a nos gritar em forma de sintomas: ansiedade, desânimo, impaciência, sensação de vazio. Esses sintomas não são inimigos, são convites. Imagine alguém que perdeu o emprego e sente que perdeu a si mesmo junto. Nos primeiros dias, o desespero domina. Mas aos poucos, entre o medo e o silêncio, começa a perceber algo que antes estava escondido: o desejo antigo de ensinar, de ajudar, de se expressar de outro modo. A dor se torna a direção. Esse é o movimento logoterapêutico: transformar perda em tarefa, transformar dor em testemunho. Frankl dizia: quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E é nessa mudança interior que o sentido aparece. Não como uma revelação mágica, mas como uma escolha prática. Fazer o melhor possível com aquilo que se tem, no momento que se vive. Propósito não é uma grande missão distante. É o que você escolhe fazer com fidelidade hoje. É responder à vida com coragem, mesmo quando ela não responde de volta. É seguir em frente com sentido, mesmo sem certezas. Ana, por exemplo, encontrou propósito no lugar da dor,
Depois de perder o pai, mergulhou em tristeza profunda. Durante meses, tudo parecia sem cor. Mas um dia, decidiu escrever cartas de consolo a pessoas que também estavam de luto. Essas cartas se multiplicaram, chegaram a desconhecidos e se transformaram num grupo de apoio. A dor virou serviço. O luto virou o amor em movimento. Ana não planejou um propósito. Ela respondeu à vida. Esse é o ponto. O propósito não é descoberto na teoria, mas vivido na resposta. Não se trata de procurar um sentido abstrato, mas de viver com sentido. A cada instante, a vida te pergunta: qual é a sua resposta agora? E essa resposta pode mudar todos os dias. Às vezes, é agir. Às vezes, é esperar. Às vezes, é cuidar. Às vezes, é perdoar. Mas sempre é escolher uma atitude. Frankl dizia que mesmo o sofrimento pode ser fonte de sentido, desde que vivenciado com dignidade. Essa é uma das ideias mais poderosas da logoterapia e uma das mais difíceis de viver. Ela não romantiza a dor. Ela a reconhece como inevitável e pergunta: o que posso fazer com ela? No instante em que damos à dor uma tarefa, ela se transforma. Quando a vida perde o brilho, é natural querer preencher o vazio com qualquer coisa. Procuramos distração, prazer, movimento, barulho. Mas o vazio não se preenche com o que vem de fora. Ele se transforma quando olhamos para dentro com coragem e perguntamos: o que está pedindo espaço em mim para nascer? A logoterapia ensina que o vazio não é inimigo. Ele é o terreno do possível. É o silêncio fértil que precede o sentido. Mas para que ele revele algo, precisamos fazer uma pausa interior. Não uma pausa de inércia, mas uma pausa de escuta. Frankl dizia que cada momento contém um sentido potencial e que cabe a nós descobri-lo. Essa descoberta não vem do intelecto, vem da consciência. A consciência é, para a logoterapia, o órgão do sentido. Ela é o espaço dentro de nós onde o valor se manifesta como intuição. Você já sentiu aquele instante em que sabe o que é certo, mesmo sem ter uma razão lógica? Esse é o som da consciência. Ela fala baixo, mas fala com precisão. E quanto mais o mundo grita, mais precisamos aprender a escutá-la. Escutar a consciência exige presença. Não presença passiva, mas viva. Um estado de atenção que não se apressa em julgar. Quando conseguimos silenciar a pressa, o sentido se aproxima. E ele sempre vem na forma de responsabilidade. A responsabilidade é o outro nome da liberdade, na visão de Frankl. Ele dizia que se a Estátua da Liberdade está na costa leste dos Estados Unidos, deveria haver uma estátua da responsabilidade na costa oeste, porque a liberdade sem responsabilidade é apenas instinto disfarçado de escolha. A liberdade humana é o que resta quando tudo é tirado. Frankl viu isso nos campos de concentração, mesmo diante da tortura e da perda total. Havia algo que ninguém podia tirar: a liberdade interior de escolher uma atitude. Essa liberdade não é um pensamento positivo forçado, mas uma decisão de dignidade. É o instante em que o ser humano, mesmo diante da impotência, afirma: eu ainda posso decidir quem serei diante disso.
E é nessa decisão que o sentido começa a nascer. A logoterapia não promete eliminar o sofrimento, mas dar a ele uma direção. Ela nos convida a descobrir um para quê em tudo o que vivemos. O sofrimento sem sentido paralisa. O sofrimento com sentido purifica. Há pessoas que, após uma doença grave, descobrem o valor da fragilidade e passam a viver com mais ternura. Outras, depois de uma perda, encontram uma nova forma de amor. A dor, quando iluminada pela consciência, se transforma em mestra. Frankl identificava 3 caminhos para o sentido: os valores de criação, os valores de experiência e os valores de atitude. O valor de criação se manifesta quando transformamos o mundo através do nosso trabalho, das nossas ações, das nossas contribuições. O valor de experiência é vivido quando deixamos o mundo nos tocar, pela beleza, pela natureza, pelo amor, pela arte. E o valor de atitude é aquele que se revela quando, mesmo sem poder mudar as circunstâncias, escolhemos como responder a elas. Esses 3 caminhos se complementam. Quando criamos, ampliamos o mundo. Quando experienciamos, deixamos o mundo nos ampliar. E quando adotamos uma atitude, unimos os dois, participamos ativamente da construção do sentido. Imagine alguém que enfrenta uma doença longa e dolorosa. Há dias em que o corpo não responde, em que a esperança parece ausente. Mas mesmo assim, essa pessoa decide sorrir para quem cuida dela, agradecer pelo pequeno gesto, oferecer palavras de encorajamento. Essa escolha, que parece pequena, é enorme. Ela transforma o sofrimento em testemunho. E essa atitude é uma das expressões mais puras da liberdade espiritual. Frankl chamava esse fenômeno de vitória interior. Ele dizia que o homem pode ser destruído fisicamente, mas jamais espiritualmente vencido se mantiver sua liberdade de sentido. Essa vitória não é heroísmo, é a humanidade em sua forma mais elevada. Em um dos campos de concentração, Frankl conheceu um homem que havia perdido toda a família. Ele não via mais razão para viver. Mas em uma das conversas, Frankl perguntou: "E se a vida ainda espera algo de você? Se alguém lá fora precisasse do testemunho da sua coragem?" A pergunta o transformou. A dor continuou, mas agora ela tinha um pra quê. E isso foi suficiente para suportá-la. É isso que diferencia a logoterapia de tantas outras abordagens. Ela não pergunta como você se sente, mas o que a vida está te pedindo agora. Ela não busca aliviar o sofrimento, mas despertar a liberdade que existe dentro dele. Porque quando você entende que ainda pode escolher, a dor deixa de ser prisão e se torna caminho. Mas há um outro ponto essencial: a autotranscendência. Frankl afirmava que o ser humano só se realiza quando se esquece de si. Isso não é negligência, é expansão. Enquanto o ego busca satisfação, o espírito busca sentido. O ego quer receber, o espírito quer servir. O propósito, portanto, não é sobre o que você ganha, mas sobre o que você entrega. É um movimento de saída, do eu para o outro, do medo para o amor. Na prática, isso significa que o propósito raramente se revela olhando para dentro em busca de quem eu sou. Ele se revela quando você pergunta por quem ou pelo que eu posso viver. O foco se desloca da autoanálise para o engajamento. E é aí que o sentido acontece, porque o sentido é sempre relacional. Ele nasce no encontro entre você e o mundo. Pense em alguém que decide cuidar de um parente idoso. As tarefas diárias podem ser cansativas, a rotina pesada, mas cada gesto carrega amor, paciência e dignidade. Nesse cuidado silencioso, o sentido floresce. Não é uma missão grandiosa, mas é profundamente humana, e é nesse tipo de gesto que o propósito verdadeiro habita. O propósito não precisa ser extraordinário, precisa ser autêntico. A autenticidade é o estado em que o ser humano deixa de imitar e começa a ser. Quando paramos de tentar cumprir expectativas externas e passamos a viver de acordo com valores internos, o sentido se torna natural. Frankl dizia que o ser humano não inventa o sentido, ele o descobre. O sentido está lá,
esperando ser reconhecido. Mas reconhecer o sentido exige atenção. E atenção é o que mais falta na era do excesso. Vivemos anestesiados por estímulos, conectados a tudo, mas desconectados de nós mesmos. A logoterapia nos convida a praticar a presença. Não uma presença ansiosa, mas uma presença contemplativa, que enxerga o valor do instante, porque o sentido mora sempre no agora. Ele nunca se esconde no passado nem se projeta no futuro. Ele se revela no presente, quando você responde com verdade à situação que vive. Um dos maiores equívocos da busca espiritual é acreditar que propósito é algo que se encontra lá na frente. Mas o propósito já está acontecendo enquanto você busca. Ele está nos pequenos gestos, na palavra dita com paciência, no olhar que escuta, no silêncio que acolhe. Essas são formas discretas de transcendência cotidiana. Frankl chamava isso de espiritualidade prática. Ela não depende de religião, mas de reverência pela vida. É a capacidade de enxergar valor até nas situações comuns. Um jardineiro pode encontrar propósito em cuidar de uma planta com atenção. Uma mãe em embalar o filho. Um professor em acender a curiosidade de um aluno. Um artista em revelar beleza onde ninguém via. O propósito não está no papel social, está na presença com que se vive cada papel. A logoterapia nos lembra que o sentido é pessoal e intransferível. Ninguém pode vivê-lo por você e ninguém pode tirá-lo de você. Mesmo quando tudo parece perdido, ainda resta a liberdade de escolher a atitude. E essa escolha é que define o ser humano. Por isso, encontrar propósito é menos abordagem e mais ouvir. Ouvir o que a vida está dizendo, ouvir o que o silêncio sugere, ouvir o que o coração sussurra quando o mundo se cala. A busca se torna encontro quando você para de correr e começa a escutar. Há momentos em que o silêncio da alma se confunde com o cansaço do corpo. Você sente que vive, mas não avança. As pessoas continuam, o mundo segue seu ritmo, mas dentro de você há uma espera por algo que ainda não se nomeia. Essa espera é o solo onde o propósito pode nascer. Mas o nascimento do sentido raramente é tranquilo. Antes dele vem o desconforto, vem o vazio, vem o convite da vida para descer um pouco mais fundo. Viktor Frankl dizia que o sofrimento é inevitável, mas o desespero é opcional. O que transforma sofrimento em crescimento é a atitude com que o vivemos. E a atitude é sempre uma escolha espiritual. Mesmo quando as circunstâncias externas te limitam, ainda existe um espaço de liberdade dentro de você. Esse espaço é sagrado. É o lugar onde a vida ainda te pergunta, mesmo em meio à dor, quem você quer ser diante disso. É fácil confundir propósito com destino. Mas o propósito não é o ponto final de uma jornada. É a forma como você escolhe caminhar agora. Enquanto o destino fala de chegada, o propósito fala de presença. Você pode estar exatamente no mesmo trabalho, na mesma cidade, nos mesmos relacionamentos e ainda assim viver tudo de uma maneira completamente nova se o olhar mudar. A logoterapia chama isso de mudança de atitude intencional. Não se trata de negar a realidade, mas de vê-la sob outra luz. Quando você muda o modo como olha, o que você vê muda também. O sofrimento deixa de ser apenas obstáculo e se torna uma parte da história que te forma. Há pessoas que descobriram o sentido em situações que pareciam impossíveis. Pense em alguém que perde a visão, mas descobre um novo mundo no tato, na audição, na imaginação. Pense em quem atravessa um luto e decide acolher outros enlutados. Ou quem enfrenta um fracasso profissional e transforma a experiência em sabedoria compartilhada. Essas pessoas não foram poupadas da dor, foram iluminadas por ela. E essa é uma das verdades mais bonitas da logoterapia. O ser humano pode transformar tragédias em testemunhos. A dor pode se tornar palavra. Perda pode se tornar compaixão. A ausência pode se tornar amor maduro. A questão é,
Você está disposto a escutar o que o sofrimento quer te ensinar? Essa pergunta não é fácil, mas ela é libertadora. Porque quando você entende que a dor também é linguagem, você deixa de fugir dela e começa a aprender com ela. O sofrimento, quando olhado com coragem, se torna mestre. E é através dele que muitos descobrem o propósito que não encontraram no prazer. Frankl dizia que o homem é o ser que inventa câmaras de gás, mas também o ser que entra nelas de cabeça erguida, com o Pai Nosso nos lábios. Essa frase não é sobre heroísmo, mas sobre transcendência. Ela fala da força espiritual que existe em cada ser humano, a força de responder à vida com dignidade, mesmo quando ela parece cruel. Essa resposta é o propósito em sua forma mais pura. Mas o propósito também se revela nas pequenas alegrias, nas sutilezas do cotidiano, em sentir o sol no rosto, em ouvir uma música que desperta algo bom, em cozinhar para quem se ama, em respirar com consciência. O sentido não está apenas nas grandes causas, ele se manifesta em cada gesto vivido com verdade. A vida é um diálogo, e cada ato, uma resposta. Há quem diga, mas eu não tenho tempo para buscar o propósito. A logoterapia responderia, você não precisa buscá-lo, ele já está te chamando. O propósito não se esconde em outro lugar. Ele se revela nas situações do presente. Está na conversa que você evita, na mudança que teme, no cuidado que posterga, no perdão que ainda não ofereceu. Esses são os portais pelos quais o sentido tenta entrar. O vazio existencial, quando olhado com coragem, é apenas o espaço antes do nascimento de um novo significado. É o intervalo entre o velho sentido e o novo. E o que você faz nesse intervalo define a qualidade do seu caminho. Você pode tentar preenchê-lo com distrações, ou pode atravessá-lo com presença. A primeira opção alivia, mas não transforma. A segunda dói, mas liberta. Frankl falava de uma atitude fundamental, a coragem de aceitar o sofrimento como parte do destino e ainda assim dizer sim à vida. Dizer sim mesmo sem garantias. Dizer sim mesmo cansado. Dizer sim àquilo que ainda não se entende, mas se escolhe viver com dignidade. Esse sim é um ato espiritual. É a semente do propósito. Se você sente que está distante do seu sentido, respire. Você não está falhando, está amadurecendo. O propósito não é um mapa fixo, é uma conversa em andamento. E cada vez que você escuta com mais profundidade, a vida te mostra um pouco mais do caminho. Essa escuta é o que Frankl chamava de consciência responsiva, a capacidade de responder de modo singular ao chamado do momento. A consciência te diz, aqui, agora, há algo que só você pode fazer. E quando você age, mesmo sem certeza, o sentido se revela em movimento. Há 3 exercícios práticos que a logoterapia propõe para quem deseja reencontrar o propósito. O primeiro é o autodistanciamento. Observar-se a si mesmo com leveza. Perceber que você não é o que sente, mas quem sente. Essa distância traz clareza. O segundo é a derreflexão. Desviar o foco da obsessão por entender o propósito e voltar a agir com valor. Quando você para de tentar encontrar e simplesmente vive com presença, o propósito aparece sozinho. E o terceiro é a intenção paradoxal. Enfrentar o medo com humor e coragem. Se você teme falhar, diga, hoje vou falhar com estilo. Esse riso desmonta o poder do medo e devolve o controle ao espírito. Essas práticas são pequenas chaves para abrir as janelas do sentido. Outra ferramenta importante é o exame de consciência noturno, adaptado da tradição existencial. Antes de dormir, pergunte-se: o que a vida me pediu hoje? E como eu respondi? Não se trata de julgar, mas de aprender. Cada dia é uma oportunidade de ajustar o rumo. E quando essa pergunta se torna hábito,
a alma começa a se alinhar ao propósito naturalmente. A logoterapia também nos convida a cultivar a gratidão, não como um otimismo forçado, mas como o reconhecimento do valor que ainda existe. Frankl dizia que mesmo um pequeno gesto pode conter sentido infinito. Quando você agradece, amplia o espaço interno para o significado florescer. A gratidão é uma forma de dizer à vida: eu percebo o que você me dá, mesmo quando ainda dói. E se você sente que perdeu o rumo, lembre-se, o propósito não é algo que se acha, é algo que se vive. A pergunta não é, qual é o meu propósito, mas como posso responder à vida com mais verdade hoje? Essa é a essência da logoterapia. Não buscar respostas definitivas, mas viver perguntas autênticas. Frankl costumava dizer que o sentido da vida é pessoal e intransferível, e que muda de momento a momento. O que dá sentido hoje não pode dar amanhã. E isso é natural. O sentido é dinâmico porque a vida é dinâmica. Por isso, o propósito não é um ponto fixo, é um diálogo contínuo entre o ser e o devir. Imagine que a vida é uma orquestra, e cada um de nós é um instrumento único. O propósito é o momento em que o som que você produz se harmoniza com a música do todo. Não é necessário ser o mais alto nem o mais perfeito, basta ser autêntico. Quando você toca com verdade, o universo responde. E essa harmonia silenciosa é o que chamamos de paz interior. Por isso, se hoje você se sente perdido, confie. Há um sentido em germinação dentro de você. Ele talvez ainda não tenha forma, mas já está vivo. O vazio que você sente não é a ausência de propósito, é o espaço que o novo sentido precisa para nascer. Então, não apresse. Permita que ele cresça. E enquanto cresce, viva com fidelidade o que está ao seu alcance. Essa fidelidade cotidiana é o que mantém o coração desperto. Frankl dizia que a vida é uma tarefa, não uma garantia. E essa tarefa é única para cada pessoa. Ninguém pode cumpri-la por você. Mesmo que o seu papel pareça pequeno, ele é insubstituível. O mundo precisa daquilo que só você pode dar: um olhar, um gesto, uma presença. E o sentido da sua vida está escondido exatamente ali, onde você entrega algo de si. O propósito não é sobre o que você vai conquistar, mas sobre o que você vai contribuir. É sobre a marca silenciosa que você deixa quando passa. É sobre transformar o tempo em testemunho e a existência em entrega. Cada palavra que conforta, cada ajuda discreta, cada ato feito com amor é uma semente de eternidade. Esses gestos não aparecem nas redes, mas constroem o tecido invisível do mundo. E talvez o grande segredo seja esse: o propósito não precisa ser grandioso, ele precisa ser verdadeiro. Ele nasce quando o amor vence o medo, quando a presença vence a pressa, quando a alma volta a ocupar o corpo. A vida não quer que você seja perfeito, quer que você esteja desperto. Se este tema tocou algo em você, talvez seja o momento de se permitir continuar essa caminhada conosco. Muitas pessoas nos dizem que assistem aos conteúdos e se sentem compreendidas, mas só depois percebem que ainda não são inscritas no canal. Então, se sentir que é o momento, confira se o botão de inscrição está ativado. É um gesto simples e gratuito, mas profundo. Ele mantém este templo vivo e faz com que as próximas conversas cheguem até você no tempo certo. É um convite, não uma obrigação. Se sentir que é a hora, diga um sim com esse clique. Com sua inscrição, o algoritmo entende que esta conversa importa e você recebe as práticas semanais no seu ritmo, no seu tempo. Em troca, o compromisso é claro: ouvir o seu feedback com atenção, trazer os temas que você mais pede e refinar cada roteiro para que ele seja útil no seu corpo, na sua mente e na sua alma. Escreva nos comentários qual sensação acendeu hoje e qual tema você quer ver a seguir. Lemos tudo com carinho. E lembre-se que o propósito não é um destino a alcançar, é o modo como você caminha agora. É a qualidade com que você toca o mundo. É a coragem de responder à vida, mesmo quando ela não responde de volta. É a escolha silenciosa de dizer sim
ao instante, com tudo que ele traz. Obrigado por permanecer até aqui. Que esta mensagem te encontre no momento certo e que, a partir de hoje, cada passo seu seja uma resposta consciente à pergunta que a vida te faz. Porque o propósito não é um lugar onde se chega, é a maneira como você escolhe caminhar.